Olá, seja muito bem-vindo ao Do Zero à Marca Podcast. Aqui nós contamos histórias reais de quem começou do zero, assim como eu e você. Esse é o nosso 11º episódio. E hoje eu estou aqui com o Felipe Bernardes, da assessoria da Fibra Runners de corrida. Felipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo ao podcast, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao podcast do Zero à Marca. Muito obrigado, Larissa. Eu que agradeço o convite e com certeza teremos aqui alguns momentos bacanas para conversar. Perfeito. Gente, o Felipe ele tem uma assessoria de corrida maravilhosa, que o nome é Fibra Runners. Eu fiz até recentemente não, né? Foi em março. É o iniciozinho desse ano, né? Que as coisas passam tão rápido que a gente vai, mas no início do ano. E esse ano praticamente voou, né? Não sei se você teve essa sensação também. Com certeza. Parece que cada vez passa mais rápido, né? Principalmente que a gente está na correria, literalmente, mas enfim, é isso. Literalmente. Literalmente. E eu corri, né, no aniversário da Fibra, de comemoração, teve o rebrand da Fibra também, e foi uma sensação maravilhosa. Eu aprendi muito sobre aquela corrida, então fiz um post sobre isso também, foi sensacional. Obrigada por ter me convidado, foi uma oportunidade incrível, e que eu quero continuar ali, tentar, né, uma vida na corrida, mas a gente está tentando ali conciliar a agenda ainda. Eu não vou usar o podcast aqui para puxar essa orelha não, né, mas a gente tinha combinado algumas coisas que você não cumpriu, então, mas a gente entende, né, que a vida é corrida, você tem seus compromissos profissionais, né, filha pequena, a gente sabe das responsabilidades, mas aí já fica um recado, né, que realmente o mais difícil para a grande maioria das pessoas a gente conseguir encaixar a atividade física, seja ela qual for, né? No nosso caso, a gente tem um trabalho com a corrida, mas o que importa é o movimento, né? É a saúde, tanto física quanto principalmente mental, mas o mais difícil é a gente encaixar na nossa rotina, né? Então, esse é um dever de casa, literalmente falando, né? E realmente é difícil, mas com jeitinho dá para encaixar. Dá para encaixar, mas em minha defesa, voltei para academia. Isso, perfeito. Não consegui para ir para assessoria por causa da logística, né? De ter que ir até o centro e tudo mais e voltar. Mas consegui voltar para academia e estou conseguindo incluir na minha rotina. Perfeito, exatamente isso, né? Já é um movimento, né? Exato. Mas é que eu gostei muito realmente da corrida. Mas então tá bom. Falando em corrida, né? Aqui no podcast nós temos uma pergunta central. Do Zero à Marca, nos conte a sua história, a história do Felipe e depois a história da Fibra. Perfeito, vamos lá, mas é uma história um pouco longa, né? Como eu acredito que a grande maioria das histórias que você entrevista aqui, né? Cada um com a sua particularidade, mas tudo tem um início, né? O meu início eu vou considerar antes mesmo da faculdade, o Felipe no colégio ainda, né? No ensino médio, onde eu comecei a ter um contato um pouco maior com a corrida, né? Eu praticava muito esportes coletivos, né? Naturalmente, aquela coisa de futebol, basquete, você tá com os amigos, aula de educação física, escolinhas de esporte, né? Sempre gostei do movimento, né? Por isso que a gente fala do movimento em si. E em determinada época, por questões de logística, né? Comecei a correr e gostar da brincadeira. E aí fui cada vez, né, entrando mais dentro desse mundo, né, gigantesco a corrida. É importante a gente falar que isso a gente está mencionando aí 17, 18 anos atrás, então é bem diferente do cenário atual, né? Muitas coisas evoluíram, mudaram dentro desse processo. Mas ali foram meus primeiros passos e aí eu entrei na faculdade de Educação Física, que já era, né, um dos objetivos. Eu tinha vontade de fazer Educação Física e talvez também seguir a carreira militar. Acabou que a educação física foi cada vez ganhando mais espaço, né? E a carreira militar ficou em segundo plano. E a corrida foi realmente ganhando cada vez mais força, né? E aí eu sempre divido um pouquinho ali o Felipe, pessoa física, né? Que sempre existiu, óbvio. E aí as minhas vivências como um atleta, né? Atleta amador, mas tive excelentes experiências, diferentes experiências que realmente foi uma grande vantagem, né, no sentido de mercado de trabalho, de você conseguir ter essa leitura, né, do esporte, da vivência prática mesmo. Claro, com um link junto com os conceitos da faculdade, né, dos estudos, do desenvolvimento técnico, metodológico, enfim. E a partir daquele momento, já na faculdade, eu já tinha certeza que abriria, né, aqui que está. Eu trabalhei sempre com diferentes
nichos de mercados dentro da educação física, né? A educação física é muito ampla, você tem diferentes opções, né? Mas ali eu já tinha certeza que a corrida já seria uma delas, né? E aí, com o tempo, ela foi ganhando realmente cada vez mais força, né? E aí algumas coisas eu fui deixando um pouco de lado, no sentido da educação física, foi realmente querendo cada vez mais me aperfeiçoar na corrida. E, naturalmente ela foi tomando mais tempo, mas a história basicamente é essa. Claro que a gente tem muitas nuances no caminho, né? Tem alguns detalhezinhos, mas é que a gente vai conversando aos pouquinhos sobre todo esse processo. Mas basicamente é isso aí. Eu lembro de você na Physical. Perfeito. Eu não lembro se na Physical você era estagiário ou se já era professor, mas eu sou ruim com o tempo. Então, eu sei que deve ser uns 15 anos atrás. Cara, que a minha irmã era recepcionista. Não vamos começar a falar muito de tempo, não, porque a gente pode então se tá bom, então tá bom. A pele tá boa, né? A pele tá boa. Isso que importa. Perfeito, não, é isso aí, tá? A gente tá falando da Physical aqui, da mais ou menos, 2008, 2009. Sim. Né? Então, já tem bastante tempo aí. Façam suas contas, mas exatamente eu era agora estagiário. A gente entrega a idade, tá vendo? Eu era estagiário e a Physical foi um momento de carreira bem importante, porque, como eu disse, eu já atuava, né, como estagiário mesmo, com outras áreas, porque a partir do momento que eu entrei na educação física, no primeiro dia eu já estava atuante com estágios, né? Eu já conhecia alguns professores, né? Já tinha essa veia muito forte realmente do esporte, da atividade física. Então as pessoas já começaram, não, vem trabalhar aqui comigo agora que você já está na faculdade, enfim. Aí eu já comecei e a Physical foi um momento bem importante porque foi a primeira academia que realmente eu botei o pé para trabalhar, né? Então ali eu tive um amadurecimento profissional, né? Tive contato com outros professores, fiz novas amizades, conheci muita gente, né? Na época era uma academia muito grande. Né? Em termos de quantidade de pessoas mesmo. Então, ali eu fiz muitas amizades que a gente leva até hoje. Inclusive, os meus primeiros alunos, né? Saíram da Physical, né? Sério? Que legal. A gente abriu realmente a assessoria. Quando eu falei, vou abrir a assessoria, os primeiros aluninhos ali, os primeiros 5 alunos, a gente começou, eles foram exatamente 5 alunos da Physical. E ali foi o pontapé para a gente iniciar, digamos, formalmente a equipe, né? Que não começou como Fibra, a gente vai falar isso daqui pouquinho lá depois, mais para frente, mas foi o pontapé. Então, já que nós entramos no nome, né? Antes era FB, Assessoria de Corrida, e hoje é a Fibra. Você quer contar um pouquinho pra gente sobre essa atualização, sobre o rebranding, como que foi essa sensação para você? Claro, na verdade, a gente está aqui, eu acho que é muito disso, né? O nosso contato até... Depois desse tempo todo, o nosso contato veio a partir desse momento, né? Essa mudança de marca, de melhoria de conceito, enfim, era mais do que, como você disse, era mais do que só uma mudança, né? Sim. De nome, enfim, era um processo de evolução que a gente entendia, né? É verdade. E começou como FB, porque isso é comum até hoje em dia, né? Tem muitas equipes, assessorias, enfim, treinamentos, personagens, que eles têm muito hábito de colocar o nome pessoal, né? Daquele professor, fundador, ou às vezes que a gente não tem nem noção, a realidade é essa, né? Quando a gente começou lá atrás, claro que a gente tinha um projeto, um sonho, né? Um desejo, mas as coisas vão acontecendo, vão mudando e a gente precisa estar sempre atento a essas atualizações. E começou como FB, Assessoria de Corrida, né? As iniciais do meu nome, Felipe Bernardes, e a gente trabalhou em cima desse nome bastante tempo, né? E chegou um determinado momento da equipe que a gente precisou começar, né? Até pelo aumento da quantidade de alunos, naturalmente a gente precisar trazer novas pessoas para ajudar no trabalho, né? Novos profissionais, novos estagiários. Sim. Fazia parte de todo o contexto de evolução da equipe mesmo, né? E a partir desse momento a gente já foi um trabalho, né, de médio a longo prazo, tanto de treinamento dos estagiários, de formatação de profissionais. Passaram vários estagiários até a gente realmente formar a equipe que tem hoje, né? Você sabe muito bem como é esse processo. Então, e a partir do momento que a gente realmente identificou que, poxa, agora realmente a gente tem um time, sabe? Tem um time de professores, a gente tem pessoas que a gente confia, tem pessoas que a gente pode dividir o nosso trabalho, né?
iniciado lá atrás, a gente identificou que era um momento de realmente ter, né, aquela desassociação do nome Felipe Bernardi, né, FB, para algo mais amplo, né? Que a equipe não era mais só do Felipe, era pertencente também aos outros professores, pertencente a todos os alunos, né? Sim. E aí também, óbvio, uma questão estratégica de marketing também, de divulgação, né? De um formato que a gente achou mais interessante por essas características, né? E essa evolução que a gente sabe que ela é constante, né? Sim. Mas confesso que não é uma coisa fácil, né? Não. Porque a gente já tem aquele apego, né? As pessoas... Mas eu internamente debati isso durante algum tempo até tomar a decisão, mas depois que eu tomei a decisão eu fiquei muito tranquilo e tinha certeza que era o que queria, que era o que eu gostaria, né? Gostaria e precisava fazer. E aí você começa a discutir isso, talvez com as pessoas mais próximas a você, né? Você Sim. fala, claro, que seu parceiro ou parceira, né? Você fala... Vai apresentando a ideia, vai apresentando a ideia ali. E tal. Uhum. E aí até uma coisa particular, que a grande maioria, assim, das pessoas que eu falava não topava com a ideia. Não, mas pra que isso? Tá dando certo, é o seu nome. Mas aí você vê que às vezes não é por mal, né? Mas é uma visão que a pessoa... É porque assim, compartilhar ideia é muito bom, mas você tem que compartilhar ideia com pessoas que estão na mesma visão que você, porque senão ao invés de te ajudarem, vão acabar te atrasando, então e aí eu percebia que não era por mal, e eu tinha tanta certeza e convicção que era isso que a gente queria fazer, né, que eu precisava fazer, mas tinha até uma questão, até com alguns alunos, assim, alguns alunos, assim, pouquíssimos, mas eu tentei abrir um pouquinho antes e tal. Não, mas não precisa isso, a gente é FB e tal. Mas eu falei, não vai mudar nada. A gente vai projetar, a gente porque teve uma identificação aqui. muito forte contigo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, eu achei isso interessante, né? Que a identificação, né? O respeito, enfim, o carinho, na verdade. É verdade. Né? Mas hoje a gente conseguiu fazer esse processo muito bem. E hoje é time Fibra, a gente já está bem inserido e a galera que vai entrando, obviamente, não tem nem essa referência, né? Digamos aí da FB, mas o time continua o mesmo, mas realmente repaginado e com uma visão, acho que mais ampla também, em termos de negócios, estratégicos e de marketing. Verdade. E essa corrida que eu falei no início foi a corrida do rebranding, realmente, né? Que você fez ali um evento que foi sensacional. Eu amei participar do evento, tava até lá com a Maitê, com meu marido. Isso aí. E eu fui correr com um amigo, porque há anos de luz que eu não corria, né? Muito tempo. E eu falei, cara, eu não vou conseguir. Só que todo mundo ali, com a corrida, todo mundo junto, vambora. O próprio Felipe, vambora, você vai conseguir. Falei, Felipe, vou tentar treinar, mas não vou conseguir. Ele, não, você vai tranquilo. Aí eu correndo, me matando, porque eu não sou competitiva, sou uma pessoa bem tranquila, não gosto de competição. E eu tava lá me matando ali, cheio de... Quase morrendo, Felipe. Calma, dá uma desacelerada, vai devagar. Não precisa correr, você vai chegar lá. E foi muito legal, que foram 6 quilômetros, né, ali na Barão. E depois teve uma recepção, o bolo ali. A energia da galera foi, assim, sensacional. A gente precisava fazer, né, esse lançamento, né, dessa nova marca, desse novo registro. E a gente já tem, na verdade, um evento tradicional, que a gente sempre fez, né, desde o primeiro ano da equipe, que é o treinão de aniversário da equipe. Né? É claro que a gente começou com um treinão com um número bem menor de alunos, né? E a cada ano que passa, esse treinão vai ficando, né, um pouquinho mais cheio. Então, desde o momento que eu decidi que realmente faria, né, essa troca, esse novo formato, eu já tinha a ideia que gostaria de fazer no treinão. Sim. Porque, na verdade, é o evento do ano que a gente consegue reunir a maior quantidade de alunos, né? Porque, apesar de a gente estar sempre juntos, você ter os treinos presenciais, né? Você mesmo falou, às vezes, da dificuldade ali, né, de conseguir encaixar os horários, mas a gente tem uma programação, né, extensa, né? Em Itaipava, centro, de manhã, à noite, aos finais de semana. Mas é difícil, né? Cada um na sua correria pessoal, né? E com seus objetivos pessoais. Nós temos também uma quantidade de alunos grande e que cada um, às vezes, tem a sua própria programação a nível esportivo, né? Então, assim, a gente tem os eventos que a gente participa como equipe, mas, às vezes, o aluno X participa de um evento separado, vai sozinho, vai com a família, vai com um grupo menor, enfim. Tem os agregados que aparecem do nada. Já é mais difícil.
Então, esses eventos, os próprios alunos, com o tempo, eles já têm um carinho mesmo de quando a gente lança a data, Sim. você percebe ali que quase todo mundo, né, tenta fazer um esforço para separar. Tanto é que é uma data que normalmente já no iniciozinho do ano a gente já gosta de lançar para as pessoas segurarem, né? Então eu falei, pô, é a oportunidade perfeita para estar com, exatamente, para estar com a maior quantidade de alunos possível para a gente fazer esse lançamento. E você lembra quantos alunos tinham? Aproximadamente 200. Caramba, aproximadamente muita 200. gente. Eu lembro que a Barão ficou azul. Todo mundo com a roupa da Fibra. Sensacional. Foi muito legal, foi uma experiência, tanto ano que vem vou estar lá de novo, mas acho que eu vou conseguir correr mais. Então já fica o compromisso aqui, público, e aí, né? Tá vendo, na gravação, por que eu fui fazer isso? E aí eu tenho uma boa notícia para você, uma boa notícia. Ano que vem nós completamos 10 anos. Caramba! Né? E aí, na verdade, como você falou, esse ano a gente sempre gosta de fazer a brincadeirinha com os anos de corrida, mas é óbvio que a gente dá uma opção de distância menor para quem não está treinando tanto, para quem está iniciando. Exatamente, você já sacou a ideia. Então, ano que vem serão 10 quilômetros a distância principal, né? E claro, a gente faz uma distância menorzinha para dar uma colher de chá para quem está começando, para quem não está treinando. Mas o desafio mesmo, para tirar a nota 10... querer correr os 10. Para tirar a nota 10, tem que fazer os 10. Que aí eu acho que eu nunca corri desafio. 10. O máximo que eu corri foi 7,5. Então, tá perto. Falta só 2,5. Tá perto. É um pouquinho mais de dedicação que você chega. Eu vou treinar para lá. Em nome de Jesus vai dar certo. Que da última vez eu comecei a treinar, só que aí foram umas coisas de saúde, aí eu tive que parar e voltei, mas deu certo. Corri, vai estar lá. E vai ser aqui na Barão também? Na verdade, eu ainda não tenho esse planejamento certinho do ano que vem em detalhes, né? Mas a probabilidade é muito grande, porque a gente conseguiu, né, em termos estratégicos, um local que a gente gosta bastante, próximo a Barão, e a Barão, obviamente, por já ser um local, né, de utilidade ali dos corredores, já tem um fechamento, enfim, facilita bastante a nossa estratégia, né, de atividade. Então, não tem ainda 100% definido, mas a probabilidade é bem grande, né? Esse evento, normalmente, no início do ano, início de janeiro, a gente tira aquele período de férias ali, que todo mundo merece, né? E aí, eu brinco que passou a primeira semana de janeiro, a gente já começa a organizar. Exatamente, a trabalhar o evento, né? E aí vai de tudo, desde da onde a gente vai realizar, né? A distância a gente já tem em mente, mas todo o cronograma do evento, toda a parte, né, estrutural, enfim, tudo que a gente vai movimentar, vai fazer para os alunos, para que ele aconteça em abril, né? Então, são janeiro, fevereiro, março, 3 meses e meio ali, mais ou menos, de trabalho para o evento acontecer redondinho, né? Realmente a gente tem muito carinho. E dá trabalho, mas você viu que sai bem feito, né? Nossa, exatamente, sensacional. E a energia do dia, assim, todo mundo é muito bom. Para você que precisa de um incentivo para começar uma atividade física, é sensacional participar de um evento desse, que você sai dali e fala assim, eu preciso começar. E aí você, de fato, começa. Aí desculpa, eu acabei te cortando, mas aí eu já vou passar o recadinho, ó. O evento, na verdade, ele é exclusivo para os nossos alunos. Claro que a gente faz um convidado ou outro, como você apareceu, né, no meio do caminho, uma peça importante, né, fundamental nesse processo de troca de marca. A Larissa foi fundamental aí dentro do nosso, né, da nossa proposta, da nossa ideia. Então, ela foi convidada para participar e para realmente até conhecer, né, porque a gente... as pessoas que estão próximas a gente, né, e que nos ajudam, né, na parte interna do negócio mesmo, né, que fazem a brincadeira acontecer fora ali a corrida em si, a gente sempre gosta de estar por perto para que as pessoas entendam, né, e a nossa dinâmica, a nossa ideia, os nossos conceitos, né. Verdade. É exatamente o que você falou, pô, você está em um clima. Então, a gente realmente faz esse link com as empresas ou com quem trabalha com a gente, e aí a Larissa foi convidada, mas o evento é só para alunos, então não deixe para o evento. não deixa para cima da hora, porque ele é fechado realmente, porque a ideia é exatamente a gente
conseguir, né, que os alunos tenham a melhor experiência possível naquele dia. Verdade. Então, não é a ideia que a gente tenha lá 500 pessoas. É exclusivo dos alunos, de quem está ali. Uma comemoração, né, de quem está ali há tanto tempo. É uma comemoração de quem está ali, né, independente se a pessoa tem 2, 3, 6 meses de equipe ou 10 anos, né? Nós temos alunos ali, esses 5 aí, vão completar 10 anos com a gente. Caramba, então, que legal. Isso é bem legal, né? Isso é bem legal. E, claro, outros que foram entrando aí pelo caminho. Perfeito. E falando ainda nesse caminho, sobre a construção mesmo da FB e depois da Fibra, você já começou diretamente com foco em abrir uma assessoria de corrida, você sempre esteve envolvido na corrida. Sim. Mas você sempre pensou que seria desse tamanho ou foi uma surpresa para você? Como é que foi esse processo? Não, perfeito. Na verdade, eu acho que como acontece com a grande maioria das empresas, né? Eu acho que talvez seja até assim mais comum para você escutar isso aqui, cada um, óbvio, dentro do seu mercado, mas a gente tem uma ideia base, né? Daquilo que você vai oferecer, daquilo que você quer trabalhar, talvez como eu falei, um objetivo, um sonho. Mas hoje eu falo com muita convicção que o tamanho que a gente atingiu, a quantidade de profissionais que a gente tem, a quantidade de alunos, né? A referência que a marca se tornou não era algo que a gente imaginava que seria desse muito tamanho, legal. né? Desde o início, sim, eu quis abrir uma equipe, né? Sim. Com um molde até similar ao que a gente tem hoje. Claro que a gente foi mudando algumas coisas que fazem parte do processo, né? Empresarial mesmo. Algumas coisas que a gente precisava mudar, que a gente entendia que era mais atrativo no momento, né? Até uma questão de negócio. E essas alterações, elas foram feitas, na verdade são feitas até hoje, né? Sim. É um processo contínuo. É sempre um reajuste, né? É um processo contínuo, né? Mas a base de metodológica, a base de conceito, a base desse social, né? A importância que a gente sempre deu ao lidar com as pessoas, né? Nosso negócio é a corrida, mas o nosso negócio é também estar com as pessoas, né? É lidar com as pessoas, é tratar das pessoas, é cuidar das pessoas. Ali, exatamente. Né? Então, não é só a corrida, né? Então, essa base, ela sempre teve na minha cabeça, sempre desde o início. Então, isso eu acho que a gente não mudou, a gente só aperfeiçoou, né? E fomos realizando as alterações necessárias, né? Óbvio, o contato que eu tinha com os alunos há 10 anos atrás é diferente do que a gente tem hoje, né? Sim. Mas a nossa base é a mesma, com certeza. Sensacional. E qual foi o momento assim que você teve um estalo e falou, caramba, agora eu sou realmente uma empresa, realmente sou empresário e eu preciso analisar, né, ver um todo, estruturar como um empresário? É uma excelente pergunta, né? E acho que até é difícil de responder, né? É tão boa que é difícil. Eu não consigo me lembrar um momento exato, assim. Acho que não é um dia que você acorda e você te dá, né? Não é aquela agora. Até porque as demandas são tantas e diárias que você vai se tornando ali aos poucos. Por exemplo, no meu caso, eu atuo diretamente na prestação de serviço e mais no todo conceito estrutural, né? Eu estou, digamos, na linha de frente e estou também na retaguarda, trabalhando no todo o processo, né, estrutural da equipe. Então, alguns momentos assim, a gente começa a realmente perceber que a coisa está andando e que você começa a assumir responsabilidades diferentes, né? Eu acho que essa questão da empresa, ela realmente começa a ganhar força quando você, eu acho que começa a entender, e é difícil, por isso até aquela transição, né, da FB para Fibra, que as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão trabalhando com você, elas são fundamentais para que a sua empresa continue a funcionar. E aí eu acho que realmente ali a ficha cai e fala, poxa, agora só o Felipe não consegue mais fazer a roda girar aqui. Sim. E aí eu acho que isso é um momento que realmente eu encarei com muito, assim, feliz, né? Você fala, pô, eu tô alcançando os meus sonhos, que eu gostaria, os objetivos. Né? E ao mesmo tempo a responsabilidade, porque você assume novos compromissos, você depende, né, do trabalho deles também para o negócio rodar perfeito, para você estar feliz com o funcionamento. E esse momento de treinamento de equipe também é. Exatamente, intenso. Mas aí por isso que eu falo que a gente fez com muita tranquilidade um processo de crescimento muito saudável, porque eu me permiti ter esse tempo de
de estar com os profissionais, de fazer as escolhas, de trocar quem eventualmente a gente achava que precisava alterar e que naturalmente foi acontecendo, né? A gente conhecendo novas pessoas, você fala, poxa, agora acho que vai, é isso. E aí, esse eu acho que é realmente o estalo, né? Você sabe que você, ao mesmo tempo, você precisa estar ali, você precisa fazer o negócio acontecer, mas a sua rede de apoio, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e que te permite, às vezes, também, você falar, vai ficar um pouquinho com eles aí, eu vou né, trabalhar de uma outra forma. Pensar em outra ponta, exatamente, né? Exatamente. Acho que é um processo esse que ele é contínuo, né? Sim. Processo contínuo. E já que nós estamos falando em processo contínuo em outras pontas, hoje hoje tem a Fibra, assessoria de corrida, e também tem as planilhas. Você quer abordar um pouco pra gente, explicando como funciona? Na verdade, é uma coisa só, né? Isso na verdade, é uma metodologia de trabalho, né? É uma coisa, digamos, mais específica do dia a dia, né? Para quem trabalha, faz parte com a gente, né? Na verdade, da equipe. A planilha de corrida nada mais é do que uma prescrição de treinamento da corrida, tá? Então, digamos, né? Você lá na academia física ou lá atrás, você vai lembrar, óbvio que hoje as coisas funcionam de uma forma diferente, mas lá, quando você entrou, você fez uma avaliação, você conversou com o professor, e aí ele montou uma fichinha de papel, uma sériezinha branca, você não vai lembrar. Eu chegava todo dia lá e pesquisava lá na minha letra, eu lembro. Tá vendo como eu fui buscar na sua memória? Tá vendo? A fichinha branca era para iniciante, a fichinha amarela para intermediária, a fichinha azul para avançado. Você nem sabia disso na época. Não sabia, não. Eu cheguei até amarela só. Mas era uma identificação para os próprios professores saberem quem é aluno novo, quem talvez precisa de uma ajuda maior, enfim. E aí que funcionava. E essa fichinha, na verdade, eram os exercícios que você precisava fazer, né? A corrida, obviamente, ela funciona de uma forma diferente, né? Uma prescrição diferente, porque ali é um exercício só, é correr, né? É claro que você tem os educativos, a parte técnica e tal, mas é corrida. A planilha de corrida é uma prescrição desse treinamento, de volume, de intensidade, quantos quilômetros você vai correr, qual velocidade você vai correr, o porquê que você vai fazer um treino diferente um dia, você vai fazer um treino forte, um treino leve, um treino regenerativo, você vai caminhar, ou você vai, Felipe, eu não consigo correr, então a gente faz uma prescrição de treino intervalado, que é você vai caminhar e correr pequenos trechos, né? Enfim, essa personalização do treinamento, né? Então, os alunos, a gente funciona de duas formas. Os alunos, eles podem fazer só os treinos presenciais e estar lá com contato com os professores, e os professores vão te orientando pessoalmente, né? Você está lá no treino, como é uma aula coletiva, né? E aí a gente sai para correr na rua, cada um na sua intensidade, respeitando o seu limite, o seu processo, porque as pessoas são diferentes. E você pode também ter essa planilha online, que a gente chama, né? Que é com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, por isso que eu falo, né, que hoje a corrida ela é muito diferente lá de quando eu comecei há 17, 18 anos, e essa parte tecnológica faz parte desse processo, né, de mudança, de evolução. Então, hoje, os alunos, né, a grande maioria, eles já têm um relógio com GPS, eles já têm um monitoramento, exatamente. Né? Ou quem não tem, começa fazendo pelo celular mesmo, tem aplicativo gratuito que você consegue fazer esse controle, mas normalmente começa pelo celular, depois já quer comprar o reloginho, você quer evoluir. Tem até uma brincadeira hoje, né, que é quando você entra numa pirâmide, você pensa que é só chegar e correr na rua, mas tem o lookinho, tem o reloginho, tem o óculos baixa pace, tem o óculos, perfeito. Aí tem o fisioterapeuta, tem o fortalecimento, tem o uniforme. Aí você pensa, vou correr porque é um esporte tranquilo, barato. Aí você vai entrando e assim, é muito legal também, né? Entrar em toda... E tem as corridas também, que tem acontecido com bastante frequência. Perfeito. Tem essa brincadeira nas redes sociais, né? No Instagram. E realmente é por aí, né? Mas isso até é uma coisa que a gente conversa. Só para concluir ali rapidinho, então, através dessa tecnologia, a gente consegue ter um monitoramento de exatamente o que o aluno está fazendo. Eu brinco até com os alunos que é meio espião, porque você consegue ver o local que ele correu, a hora que ele correu, o percurso que ele fez, o ritmo que ele fez, a frequência cardíaca, todas as variáveis, né?
E aí você consegue realmente prescrever um treinamento eficaz e personalizado. Então, hoje, quando a gente fala de fibra, e era por isso uma mudança, nós já temos alunos espalhados em algumas cidades por aí. Tanto do estado do Rio como fora do estado do Rio. Então, esse realmente é um conceito que a gente tem desenvolvido, tem trabalhado, e o crescimento da equipe de professores é exatamente aí. Como é que o Felipe consegue controlar todos esses alunos de uma forma personalizada e prestando esse serviço de você olhar o que o atleta, né, o que o aluno fez durante a semana, treino pós-treino. Você não consegue. Sim. Não há tempo hábil para isso, né? E fora as outras atividades, né? Então, é por isso que a gente precisava e tinha necessidade de desenvolvimento. Sobre a pirâmide, só para falar um pouquinho, que é a real, isso é uma coisa que a gente conversa muito com os alunos, né? E, claro, cada um tem a sua condição, né? Tem o seu momento, enfim, tem a sua disposição, né? A sua dedicação. Verdade. Mas a gente precisa começar, tá? E nisso ainda não conseguiram mudar a corrida. Você começa com um par de tênis e boa vontade. E boa vontade. Exato. Precisa ser o melhor tênis? Óbvio que não. Talvez você não tenha a condição perfeita para iniciar, mas inicie, vai aos poucos e sim, você vai fazendo os investimentos, né, que são possíveis para você naquele momento, né, e que são necessários. Então a gente conversa muito também, porque a rede social é muito legal, né? Tem muita coisa boa, como aqui a gente está falando um papo que eu acho que é importante, agradável e tem informações. Mas tem informações não tão positivas, né? Não tão bacanas. Então, às vezes tem uma influência muito negativa, né? Que a pessoa acha que para ela realmente começar a correr, ela precisa ter um tênis de R$1.000, né? Precisa ter um relógio de 3.000, precisa ter um óculos de baixa pace de não sei quantos, né? E precisa participar de todas as corridas do calendário do ano. Não tem como, a não ser que a pessoa tenha uma renda ali, um tempo também. Perfeito. Porque... Então, perfeito. Na verdade, não é só financeiro. Financeiro, óbvio, faz parte do contexto. Mas é tempo, disposição e começa a ficar uma coisa que não sustentável e não agradável. As pessoas também têm que ter seus compromissos sociais, pessoais, tem direito a querer acordar num domingo mais tarde. E não querer fazer nada. Não querer fazer nada, né? Ou você tem outro foco. Então, tudo com equilíbrio. Isso a gente conversa muito com os alunos. A gente tem a ideia, né, que a corrida, para quem realmente curte, está ali com a gente, é um esporte para ser praticado na vida toda. Sim. Então, você não precisa rodar o planeta todo em um ano. Vai com calma, né? É verdade. Dê tempo, que você vai construindo uma, digamos, entre aspas, uma carreira de atleta, né? De uma forma sólida, respeitando o seu corpo. Aí acabou que eu não falei, nessa trinca aí tem uma coisa muito importante, que é o seu corpo. É verdade. Então não é só dinheiro, não é só tempo. É verdade. É o seu corpo. E aí a gente vê muita gente errando nesse processo, às vezes por falta de informação mesmo, de orientação. Temos alunos teimosos? Temos, mas faz parte do papel do professor, né? De explicar, orientar e mostrar, né? Ó, se você for por esse caminho aqui, a probabilidade de acontecer isso é maior. E às vezes acontece. Sim. Mas aí eles aprendem, né? É um processo realmente diário ali. Então, acho que é importante aproveitar o momento, né? Para falar um pouquinho sobre isso também. É lindo ver o quanto a corrida cresceu, né? Sim, e o quanto tem tomado uma proporção assim extraordinária na vida de muitas pessoas, desde quem quer começar agora, quem já corre há muito tempo. Temos também o exemplo do seu Nonô e a Dona Verinha, né? E eles são um casal de idosos lindos que estão lá sempre correndo. E a corrida, ela acessa todas as idades, todas as pessoas. Quem corre, claro que dependendo também ali da corrida, né? E é muito legal. Inclusive, aqui em Petrópolis houveram várias atividades, né, de corridas agora nesses últimos meses também. E é legal, é muito, muito importante a sensação de você correr, de você bater sua meta, bater o seu pace e também ali ainda levar uma medalha de participação. Vejo que tem atletas amadores e profissionais que, inclusive, colecionam. E isso é muito legal, tá? Fazer parte, né? Exatamente. A corrida ela veio em um crescimento muito grande, né, nos últimos anos, né? Isso de uma forma geral.
mas ela cresceu significativamente após a pandemia, né? Teve um boom e as redes sociais, por isso que eu falo que a rede social também tem muita coisa boa, Sim. né? E a rede social teve uma questão importante nisso, né? No estímulo de novos praticantes. Sim. Tem uma questão que é bem interessante, eu não tenho isso em dados estatísticos, mas é um dado que a gente percebe no trabalho do dia a dia, né? Com a nossa equipe, observando as corridas de um modo geral. Há 15 anos atrás, né? Vamos botar essa marca, você tinha uma questão ali de corredores, na grande maioria, acima dos 35, 40 anos. Né? Você tinha corredores de faixas etárias menores, basicamente só aqueles atletas mesmo, né? Aqueles que a gente brinca de canela fina, né? Sim. A pessoa que está ali para disputar mesmo, competir, e aí que ele tem uma visão até um pouquinho diferente do esporte, né? E com essa entrada nas redes sociais, esse estímulo, realmente esse boom, né, que é a rede social, a gente tem percebido uma entrada muito bacana e muito significativa de pessoas abaixo dessa faixa etária. Então, assim, pessoas de 16, 17, 18, 20. Isso é muito legal, né? Porque você está estimulando, né, pessoas jovens a uma coisa muito saudável, né? E aí a nossa preocupação é exatamente essa. Para ser saudável, você não precisa ter pressa. Sim. Né? Você não precisa conquistar tudo de uma hora para outra, assim como é o ramo empresarial. É verdade. Né? E eu faço muita ligação. Acho que a corrida, apesar de, no meu caso, né, ter a questão empresarial e ser a corrida é a mesma coisa, tudo tem um processo, né? Tudo você tem um planejamento. Você não começa com 5 funcionários, talvez você comece só você trabalhando, depois você passa para 5, passa para 10. Você tem, né, começa com o público-alvo, depois você pode alterar, você vai mudando, né? Valores, você vai ganhando valor de mercado, enfim. Você tem várias atuações e é que a gente passa para os alunos exatamente essa. Ó, vamos com calma, respeite seu processo, entenda o seu momento, né? Você sabe que você vai ter momentos de subida, você vai ter momentos de declínio, você vai ter, né, momentos melhores, momentos piores. A vida pessoal não dá para você abstrair ela, né? É verdade. A Larissa é uma só, então assim, a Larissa você tem filha pequena, né? Você tem o esposo, você tem sua família. Sim. Tudo isso é a Larissa, né? A Larissa está aqui hoje trabalhando, mas você tem todo uma logística para estar aqui. Exatamente. E a vida ela funciona assim, né? Então acho que é ter calma e entender uma coisa que, por isso que eu acho que a corrida cresceu tanto também nessa faixa etária, né? Tem crescido tanto, que é para ser uma coisa maravilhosa para a nossa parte mental. Sim. Então, isso é uma preocupação que a gente tem o tempo todo com os alunos. A corrida é para ser uma válvula de escape e não uma pressão no seu dia a dia. Ela é liberdade, ela é uma coisa positiva. Você não tem que ficar... claro, existem as metas pessoais, existem pessoas que nitidamente você vê que elas são mais focadas nesse sentido, né, de ter um melhor desempenho ou de ter um novo desafio, assim como são, né, os desafios empresariais também. Mas ela não tem que ser uma pressão. Então, se você foi mal em uma prova X ou se você não conseguiu fazer determinada coisa por algum motivo, tá tudo certo, né? Amanhã você recomeça, você treina de novo, você faz novamente, você tenta, repete, erra, acerta, e é assim que funciona, né? Então, acho que assim, esse, na verdade, é a maior lição do esporte. É verdade. Né? É você aprender a lidar com esses sentimentos e conseguir, dentro desses ensinamentos, você crescer pessoalmente, né? Como é no esporte, é na vida, né? Exatamente. Entre picos e vales, você ali mantendo a constância, indo, entendendo que um dia você está muito bem, outro dia você não está tão bem assim. Perfeito. E você precisa manter a constância. Exato. E a analogia à vida empresarial é sensacional. Porque também, assim, nada é construído de um dia para a noite. A Fibra vai fazer 10 anos. Sim. Olha só, são 10 anos de construção, que antes era FB, hoje é Fibra, para vocês chegarem onde estão hoje, que é sensacional. Inclusive, né, aproveitando que nós estávamos falando sobre as provas que aconteceram, na última prova, acho que foram mais de 100 alunos só Fibra, não foi? Eu vi a tenda. Nós tivemos agora, nesse último final de semana, né, o maior evento, né, da cidade de corrida de rua, um evento bem famoso, e nós estávamos, na verdade, a gente divulga mais de 100, né, que é um número assim,
mas nós tínhamos mais de 130 alunos inscritos no evento. Caramba! Fora que os outros foram para apoiar, para ajudar, né? Talvez aqueles que por um objetivo pessoal às vezes não tenham mais interesse ou não queriam participar, mas estavam lá para auxiliar. Familiares também, para torcer. Então, no nosso espaço, toda a nossa estrutura que a gente aumentou, né? Na verdade, foi a maior estrutura também nesses 10 anos que a gente montou em um evento. Então, tá aí também a nossa preocupação, não só com números frios, né? Mas com aquela questão do pessoal, né? Por isso que eu falo assim, mudou, porque quando eu tinha 10 alunos, eu conseguiria com certeza conversar com os 10 alunos num evento com mais facilidade. Verdade, né? agora. Quando eu tenho 150, que foi o cálculo que a gente fez no evento, 130 inscritos, mas facilmente mais de 20 ali agregados, né? Obviamente você tem um tempo mais reduzido, né, de atenção. Mas para isso que tem os outros professores, nós temos uma equipe, né, bem treinada para que todos se sintam bem atendidos, mas funciona assim, também, né? Uma bagunça, só a gente consegue fazer uma bagunça legal. Assim. Eu achei sensacional, extraordinário, parabéns, porque você... É nítido o crescimento, né, da Fibra. E hoje é uma assessoria de corrida referência aqui na cidade, com a quantidade de alunos, a missão de vocês, os valores, né, o empenho. E eu fico realmente admirada. Eu pensei até uma época, falei, vou me mudar para o centro para conseguir correr junto. Que isso, então pensei mesmo. Aí eu falei assim, mas aí tem a escola da Maitê, vou esperar virar o ano, vamos ver como que vai ser, porque é toda uma logística quando você mora em um local, né? E aí eu falei, então vamos ver. Mas a planilha... quem sabe. Para iniciante rola planilha também, né? Rola, então, na verdade, como eu comentei um pouquinho, né? A planilha, a ideia é ela ser personalizada, né? Sim. Então, você atende todos os níveis, né? Desde aquela pessoa que está totalmente iniciando, que obviamente será um treino específico para ela, aquele atleta que a gente tem praticamente a nível semi-profissional, né? Sim. E a ideia é exatamente a gente conseguir prestar esse atendimento de forma personalizada. A grande diferença, e isso é real e a gente conversa de uma forma muito aberta, é porque o atleta, né, aquela pessoa que já está treinando, obviamente ele já tem aquele hábito. Então a gente vai voltar lá atrás no início da conversa. A planilha, para quem não tem o hábito, é um pouco mais precisa complexo. muito, né, da força de vontade e do foco da pessoa. Você vai ter um professor ali toda semana te mandando mensagem. Larissa, por que você não fez o treino? Larissa, passei 3 treinos, você fez 1. Larissa, é assim que funciona. Esse é o nosso trabalho. Mas se a Larissa não fizer, não tem como o professor te ajudar, né? Então ela funciona exatamente assim. Então ela atende todos os públicos, mas precisa ter realmente essa força para tudo, né, Larissa? É assim, verdade, sim. A gente vai fazendo novamente o paralelo ali empresarial. Se você tiver também só plano, e não botar em ação, tem que ter ação, não vai sair, exatamente. Então, digamos, a planilha, eu acho que é uma boa referência, é o plano estratégico da sua empresa. Né? Mas tá lá. Você tem que agir. Mas se você não agir, ela não vai sair do seu papel. Entendi. Mas o fato de ter um professor ali perguntando no seu pé é legal, porque te incentiva. Claro, totalmente. Então, assim, essa é até assim, a diferença, né, do nosso tipo de trabalho hoje para a parte tecnológica. Sim. Poxa, Felipe, você tem hoje aplicativos, relógios, enfim, uma infinidade de coisas que podem montar muito facilmente um treino para você. Você acessa aí agora, se você entrar. Só que não vai ter essa personalização, não vai ter esse cuidado. Sim. Não vai ter alguém que entenda a sua rotina. Não vai ter alguém que entenda que a Larissa tem um filho pequeno e que às vezes vai precisar faltar o treino porque ela vai precisar dar uma atenção ou vai precisar trocar o foco dela. Mas mesmo assim ele está ali para entender e te cobrar. Né? Que assim como a empresa você reajusta na vida, ali na parte física, você também vai precisar reajustar quando tiver algum imprevisto. Então, poxa, fulano, professor, não consegui fazer esse treino, o que a gente faz? Tem outra opção? Vamos mudar? Diminui o tempo? Troca? Não faz amanhã, vai para bicicleta. Enfim, você tem outras alternativas. É como se fosse um treino com personal, então, exatamente, né? só que a distância e a corrida, né? A distância no sentido da planilha online, mas, obviamente, para os moradores de Petrópolis, a gente tem os nossos treinos presenciais. Mas hoje a gente já atende
uma quantidade de alunos fora da cidade que funciona muito bem nesse esquema, né? De troca de informações constante e feedback entre treinador e aluno, né? Perfeito, sensacional, gostei da ideia da planilha. Acho que é um caso a gente estudar aqui. Vamos fechar negócio depois desse podcast. E o que você daria de dica hoje para quem está começando do zero, seja na área de educação física, ou seja, fora da área de educação física, mas eu acho que é legal a gente abranger na área também, né? E entender o que você daria dica hoje com 10 anos de uma empresa estruturada, sendo referência, o que você indicaria? É sempre difícil, né? A gente ter essa pretensão de dar dicas, ou de orientar, enfim. Mas eu acho que a principal é bater naquela tecla, né? De talvez realmente procurar algo que você sinta prazer de fazer, né? Que você goste de fazer, aquilo que você ame fazer, que você realmente acorde, é claro, né? Nós temos dias bons e dias ruins, né? Então, tem dias que são mais difíceis. Mas eu acho que isso é uma coisa que facilita muito você realmente lidar com coisas que você goste e que faça sentido para você. Sim. Então, hoje, lidar com a corrida, para mim, faz todo sentido na vida, né? É uma coisa que eu amo e adoro passar para as pessoas e sentir o bem que o esporte, a atividade física, o movimento faz na vida delas, né? A mudança. E isso vai muito além de prova, de pace, de marca, de medalha. Isso é uma conquista individual. Então, acho que esse talvez seja um bom início, né? Sim. Talvez tentar trabalhar com aquilo que você faça sentido e, ao mesmo tempo, tá ligado ao mercado, né? O que está acontecendo, as coisas que estão em volta, à sua volta, quais são as suas possibilidades no momento, né? Por onde você pode começar, né? Qual é a melhor estratégia para que você realmente tire aquele plano do papel e comece a realmente agir, né? E ter a paciência e persistência, né? Fazendo novamente o paralelo, paciência, constância, persistência, eles são um caminho, né? E eu acho que é isso. Eu acho que esse não sei se é uma fórmula, mas acho que é um caminho. Eu concordo com você. E eu acho um privilégio poder trabalhar com aquilo que você ama. Com certeza. E graças a Deus nós temos esse privilégio, né? Com certeza, eu acho que é por aí. Acho que é um privilégio. Nem todos, né? Acho que conseguem ter essa felicidade, talvez essa sorte, enfim. Mas eu acho que podendo começar por aí, eu acho que a gente tem uma maior possibilidade de sucesso, né? É verdade. E também tem a percepção que o sucesso... É claro que a gente está falando aqui muito de crescimento, né? De projeção, né? De estratégia. Mas o sucesso nem sempre está ligado aos números, né? Acho que o sucesso é você se sentir bem, gostar daquilo que você faz, se sentir pleno, né? Se sentir completo. E aí cada um tem, acho que, algo dentro de si que realmente... o inquieta, né? Acho que me tornei inquieto por natureza, então... Além eu falo que eu vivo na zona de desconforto. Além da fibra, tem outras estratégias, outros planos, então, assim, é claro que, como eu falei, a fibra é o principal, mas... Não assim, fala que eu vou querer perguntar. Tem um estúdio de treinamento, a gente tem projetos online agregados à corrida fora da fibra também. Então, não para. A gente realmente me tornei inquieto, mas é uma coisa que a gente vai trabalhando e para achar, eu acho que o equilíbrio também. Sim. Né? Tudo em equilíbrio de uma forma sustentável te torna fazendo sentido, né? É verdade, sensacional. E o digital está aí também para te ajudar, né? Para te instruir, para você crescer, e é um marketing gratuito inicialmente, depois você pode investir também, mas que te traz uma visibilidade muito boa. Então, é realmente um privilégio empreender na era que nós estamos, né? No caso, você começou antes no digital, né? Comecei antes do digital. Eu comecei no digital. Eu lembro, assim, a gente tá brincando aqui, mas eu lembro, não sei o ano, tá? Mas eu lembro exatamente quando o Instagram começou a ficar mais bombadinho, eu ia falar, vou ter que começar a usar isso aí, né? E aí a gente começou, claro, de forma muito amadora, né? Sim. Com o conhecimento que tinha. Todo mundo, acho né? Que é isso mesmo, né? Hoje, claro, a gente busca aperfeiçoamento o tempo todo, mas naquela época lá, a gente já começou a tirar foto
com todos os treinos que a gente fazia com os alunos, né? No dia a dia. E hoje a gente tem esse padrão até hoje, acaba que virou, né? Hoje a gente tem uma equipe e tal, que trabalha junto com a gente na questão do marketing, mas não está no dia a dia, mas nos principais eventos, né? Naquela coisa toda, mas essa linha ainda a gente manteve, assim, de tirar eu a foto. acho sensacional que tem um dia que é os reposts, né? Um dia da semana você vai repostando a galera que correu e marcou a fibra. É o TBT da semana, né? A gente pega alguns, nem todos mandam, né? Mas fotos dos alunos que competiram no final de semana, participaram de eventos, né? E aí a gente faz questão de todos que nos enviam, né? A gente colocar no Instagram da equipe, falando a prova que ele participou, a quilometragem que ele fez e tal. É uma maneira de estimular, né, e parabenizar aquele aluno de uma forma individual, né? É verdade. Então, esse é o cuidado, né? Numa equipe bem grande, Sim. a gente não perder esse tato, né? Esse cuidado. Esse tato, esse cuidado de uma forma personalizada, né? Verdade, sensacional. E muito obrigado, Felipe, pelo seu tempo. Se alguém quiser hoje fazer parte da Fibra, como que a gente consegue esse contato? Posso deixar também na descrição o link também. Hoje é o mundo digital, né? Nós temos aí o nosso Instagram, já é só seguir aí, Fibra Runners, é fácil de achar. E nós estamos também com um site, é bem legal, é bem informativo, é bem resumido, assim, dá para entender bem essa metodologia de logística, né? Valores, horários que você pode encontrar e, claro, com o link do nosso WhatsApp, né? Hoje ninguém vive sem o WhatsApp. Então, tem todo o link ali. Instagram, site, WhatsApp, que querendo entrar em contato é muito fácil, não tem desculpa. Não tem desculpa, vai ficar hoje aqui pro podcast. Felipe, muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui, por ter contado um pouco pra gente a sua história, o crescimento, né, da empresa, seu pessoal e da empresa também. E é sensacional fazer parte disso. Muito obrigada por ter me deixado também fazer parte, né, desse crescimento da empresa. Foi uma experiência incrível. E eu gosto realmente de participar, né? Não só de fazer parte na parte da Larissa advogada, que vai ali pesquisar a marca, registrar a marca, mas também de participar, de ir à corrida, de estar ali. Eu sempre fico assim, me metendo, igual aqui, já me convidei para o próximo evento, mesmo sem estar ali na assessoria. Fique tranquila, vou abrir essa exceção para você. E eu gosto realmente de participar. E muito obrigada mesmo por ter dado essa oportunidade de participação. E é incrível poder fazer parte da história da Fibra. Não, eu que agradeço o convite novamente, foi um prazer, né? Os dois falam bastante, então, eu acho que foi bacana, então obrigado aí pelo convite. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Quem sabe falar dos outros negócios. Olha. Aí. Gente, esse foi o nosso episódio do Zero a Marca Podcast, contando a história da Fibra Runners. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com um amigo e bora correr, né, gente? Vamos com Fibra, que é o slogan da Fibra também. E se você precisar, se você quiser se inscrever, nós também vamos deixar o link aqui. Esse foi o 11º episódio do Zero a Marca Podcast e até a próxima.